Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula aí ângulos formados entre duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Essa aula se destina a alunos aí da antiga sétima série ou oitavo ano aí do ciclo aí. Vamos ver ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Vamos considerar uma reta R, né? Uma reta ela vai de menos infinito a mais infinito. Se aprendeu isso em geometria, ela não tem começo nem fim, simplesmente ela passa. Duas retas são paralelas, é indicado com essa expressão aqui, R, esses dois traços inclinados para a direita, S. Então, reta S paralela com a reta S. E essa reta T aqui é a reta transversal, né? Em geral, o ser humano ele usa parte das retas, que é o que a gente chama de segmentos. Você grade aí, ó. Você tem as paralelas e as transversais. Nas escadas, você tem segmentos paralelos e aqui as transversais. O que nos vai nos interessar são esses ângulos aqui, ó. Em geral é comum você ouvir falar aí, uma rua é paralela com outra. Então, duas ruas paralelas, elas não se interceptam, ou seja, elas não se cruzam, mantêm sempre a mesma distância. Então, a rua São Paulo aqui em Belo Horizonte é paralelo à rua Rio de Janeiro. Isso é uma parte aí do mapa do centro de Belo Horizonte. Em geral, você escreve assim, R intersecção S igual conjunto vazio, ou seja, a reta S não intercepta a reta R. Então, conjunto vazio. Nós temos aqui, considerando as retas RS e os ângulos, esse ângulo número 1, que é esse daqui, o ângulo número 2, o ângulo número 3, o ângulo número 4, e assim sucessivamente, o ângulo 5, 6, 7, 8. Se observa que eu colori os ângulos de vermelho e azul. Isto pelo seguinte, esses ângulos de cor azul são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E de vermelho, a mesma coisa. Primeiro par de ângulos que nós vamos considerar são os ângulos correspondentes, que é o ângulo 1 e o ângulo 5, na posição. Esse ângulo aqui igual a este aqui. Todo ângulo correspondente, você fala que eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, medidas iguais. Então, se aqui for 120 graus, aqui 120 graus. Então, essa posição aqui com essa daqui. Outra posição, esse número 2 com o número 6. Ângulo 2 com o ângulo 6. O ângulo 3 com o ângulo 7. O ângulo 3 e o ângulo 6 são chamados ângulos alternos internos. Internos porque eles estão dentro das paralelas. E alternos porque está de um lado da transversal e o outro ângulo do outro lado da transversal. Existe outra posição, que é esse aqui, o 4 e o 5. Então, este ângulo aqui com esse daqui são ângulos alternos internos, que são congruentes. Existem também os ângulos alternos externos, que é esse daqui com esse daqui. Ângulo 1 e ângulo 8. Existe outra posição, que é o ângulo 2 com o ângulo 7. E ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Então, o ângulo 3 e o ângulo 5. Colaterais, porque está no mesmo lado, né? E internos, porque estão dentro das paralelas, a reta S e a reta S. Você observa que as letras R e S são minúsculas e a T também. Tem muita gente por aí, né, colocando reta com letras maiúsculas. Em geral, existe uma convenção com todos os países do mundo de se representar as retas, conjuntos retas, com letras minúsculas e os pontos de intersecção com letras maiúsculas. Então tá lá, colaterais internos porque eles estão no mesmo lado e internos que estão dentro, tipo campo de futebol. Você tem as linhas demarcando lá o campo, interno que está dentro.
Então, colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, esse ângulo azul mais esse ângulo vermelho, a medida deles dá 180 graus. Então, se eu juntar esse ângulo com esse, 180 graus. Aqui, ó, meio transferidor, 180 graus. Ângulos colaterais externos também são suplementares, o ângulo 1 e o ângulo 7. Existe outra posição também, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, colaterais externos, porque eles estão fora das paralelas. Aqui é dentro, dentro. E aqui fora. Tipo a bola, saiu pela lateral. Ó. Por isso que chama lateral. Vem de colaterais aí. E outra posição é esse ângulo aqui com esse. Feito isso, você decora esses ângulos, né, esses nomes aí. Ângulos colaterais externos, que eles são suplementares ou congruentes. E aí você está apto a fazer exercício. Nós vamos usar isso aí, essa terminologia aí, em geral, para demonstração de teoremas, que veremos em futuras aulas. Primeiro, exercício. Sendo R paralela à reta S, calcule o valor de x. Então, você observa que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são ângulos correspondentes. Então, se eles são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, a medida desse ângulo, que é x mais 15 graus, e esse aqui, que é 40 graus, medidas iguais. Então, esse ângulo igual a esse. Aí você resolve essa equaçãozinha do primeiro grau. Em geral, esse tipo de questão serve para você praticar aí as equações, as resoluções de equaçõezinhas do primeiro grau. Esse 15 eu vou transportar ele para o segundo membro com a operação inversa. Tá lá, estou tirando ele daqui. Vou passar para o segundo membro com a operação inversa. No momento que ele passar daqui para cá, ele vai mudar a operação de adição para subtração. Mudou lá. Então, 40 menos 15 igual a 25 graus. Opa, 40 menos 15 igual a 25 graus. Ok? Ficou faltando aqui um pedacinho aqui, ó. X igual a 25 graus. Exercício número 2. Calcule o valor de x. Este ângulo e esse aqui, eles estão no mesmo lado, ou seja, eles são colaterais internos. Colaterais internos. Internos porque eles estão dentro. E colaterais porque estão do mesmo lado da transversal. Né? Porque quando um ângulo está de um lado, o outro está do outro, nós vimos que é alternos. Né? Então, no caso aqui, colaterais internos. E eles somados, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, 3x mais 30 graus tem que dar 180. Porque eles são ângulos suplementares. Então, passei o 30 graus, que é o inverso da adição e a subtração, para o segundo membro com a operação inversa. 180 menos 30, 150. Se 3x é igual a 150, x é 150 dividido por 3, porque o inverso da multiplicação é a divisão. 50 graus. Voltando aqui, x igual a 50 graus. Exercício número 3. Sendo R paralela à reta S, calcule o valor de x. Então, este ângulo aqui e esse, um está de um lado, o outro está do outro. Então, eles são alternos externos. Externos que estão fora das paralelas. E alternos, porque um de um lado, outro do outro. Está alternando. Então, ângulos alternos externos. Eles são congruentes. Essa medida aqui, x sobre 5 mais 30 graus, é igual à medida x sobre 2 mais 15 graus. Essa é a equação do primeiro grau. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10, porque 5 é primo e 2 é primo. 5 vezes 2, 10. 10 é o mínimo múltiplo comum. Aí você divide o 10 por 5, que dá 2. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 30, 300. Vou dividir o 10 por 2 e multiplicar por x. E vou dividir o 10 por 1, que é o denominador do 15, e multiplicar por 15. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 15, 150. 150 graus. Cortei os denominadores, cancelei os denominadores. Fiquei com os numeradores. 2x mais 300 graus igual a 5x mais 150 graus. Ficou faltando a bolinha aqui do grau. Então, agora eu vou transportar o 5x para o primeiro membro com a operação inversa e o 300 graus para o segundo membro com a operação inversa. Então, 2x menos 5x é menos 3x. 300 menos 150 é menos 150. Multiplica por menos 1, fica tudo aqui positivo, né? E aí você divide, 150 dividido por 3, que é 50. Então, x mede
50 graus. Até a próxima.